Bom dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário, um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel. Nos próximos minutos a gente vai fazer uma leitura do devocional, bate-papo rápido e também uma oração. Vamos começar bem? Hoje, terça-feira, dia 17, eu me perco o tempo todo, dia 16 de junho. Ontem, dia 15, a gente leu aqui, uma influência em Deus. Hoje, dia 16 de junho. Já estou preparando aqui para a gente começar já a nossa leitura. Como é que você está nessa manhã de terça? Todo mundo bem? Bom dia, Teca. Bom dia, Márcio, Alessandra, Marcela, Cleise. Bom dia, Rosivone. Todo mundo bem? Prazer estar com você. Uma manhã bem escura, um pouquinho chuvosa, né? Tem gente que adora esse tempo. É bom para variar um pouco, né? Tudo bem, Vanessa, Alisson? Deus abençoe. Amém. Marco, Lurdinha. Aí, Alisson está falando que lá em Maricá está chovendo forte. Aqui choveu bastante. Agora, nesse momento, não está. Não sei se em outros lugares, porque aqui onde eu moro é muito diferente às vezes. Mas eu acho que a maior parte da cidade deve estar chovendo, sim. Tudo bem, Beth, Flávia? Bom ver vocês. Vamos lá? Nossa leitura de hoje. Está sendo um prazer imenso compartilhar a palavra com você. Meu amigo Leandro, tudo bem? Larissa, Helenita, Antônio, Ana Paula, Carlinha. Que bom a gente estar junto. 16 de junho, olha aí o tempo passando super rápido, né? O título do nosso devocional hoje é O Espírito Testifica. Também é um tema que eu amo. É Romanos capítulo 8, verso 16, que diz assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos lá? É impossível compreender tudo que se torna nosso quando nascemos de novo. Vou repetir a frase. É impossível compreender tudo que se torna nosso quando nascemos de novo. Não há como entender tudo a respeito do céu. Como poderemos, de algum modo, compreender tudo que recebemos como co-herdeiros com Cristo? O fato de sabermos que compartilharemos da herança com Jesus é absolutamente surpreendente. Por nós mesmos, não podemos nem começar a entender tudo que recebemos uma vez que nos tornamos filhos do Rei. O Santo Espírito nos convence de que somos de fato filhos de Deus e nos ajuda a entender as riquezas de nossa herança. Então esse é o papel dele, né? Uma das coisas mais importantes que o Espírito Santo faz é o que a gente acabou de ler. É confirmar no nosso coração a maior verdade da nossa vida, de que somos filhos de Deus. Talvez você não tenha tido um pai amoroso. O papel do Espírito Santo é ensinar a você como reagir a um pai que se relaciona com você somente em perfeito amor e como viver como um filho do Rei. Talvez você tenha crescido em meio à pobreza. O Espírito Santo irá mostrar os recursos que estão disponíveis para você como um filho de Deus. Se você foi simplesmente declarado um herdeiro
e então abandonou esse lugar, pode ser que não comece a desfrutar da sua herança. Mas o Pai deu a você o seu Espírito para servir como seu guia e professor. O Santo Espírito irá levá-lo para as incríveis promessas e recursos que se tornaram disponíveis quando Deus o adotou e o incluiu em sua família. Invista tempo, esse é o nosso desafio hoje, invista tempo para meditar nas promessas maravilhosas de Deus que estão disponíveis para você. Permita que o Espírito Santo o convença da realidade de que você é, na verdade, um filho de Deus e um co-herdeiro com Cristo. Amém. Queridos, isso sempre mexe comigo de uma maneira muito poderosa. Existem várias histórias que eu já ouvi contando mais ou menos esse mesmo princípio. Quando alguém recebe algo muito grande, muito maravilhoso, muito rico, mas não aproveita aquilo ou nem fica sabendo que é dele. Uma história que eu ouvi há muito tempo atrás e me disseram que era uma história real, mas eu nunca fui lá tirar a prova, né? É de que em algum lugar, se eu não me engano, na Europa, na Inglaterra, um daqueles países lá próximos, durante muitos anos, uma pessoa muito importante da nobreza, como se fosse um daqueles cargos importantes, né? Uma duquesa ou uma baronesa, alguém grande lá na nobreza da corte, tinha seus empregados, seus servos, e uma senhora durante muitos anos serviu a essa, não lembro se era uma condessa, um desses, vamos fingir que era uma rainha, né? Uma princesa, alguém assim, durante muitos anos, e foi fiel e serviu com muita dedicação. Essa senhora, ela morava num lugar muito pobre, numa casa muito pequena. E quando essa princesa lá, essa senhora, rainha, não vou lembrar, vou dizer rainha, veio a falecer, ela deixou de herança para essa serva, ela deixou algo muito grande, só que deixou num papel, deixou um documento dizendo que ela era dona daquilo tudo, de grande terreno e uma casa muito grande, deu de presente para ela como herança algo que era dela. Ela tinha uma casa muito bonita em algum lugar, eu não quero errar porque, mais uma vez, eu não sei se é uma história real, mas disseram que é. Mas era uma grande herança. E deu um documento assinado por ela, só que essa serva não sabia ler. E ela entendeu que o que ela recebeu foi aquele papel. O papel era o presente, como se fosse um documento que dissesse, olha, obrigado por todo o seu tempo de serviço. E ela ficou tão feliz de ter recebido aquilo, embora não fazia muita diferença na vida dela, que ela mandou emoldurar e colocar na sua própria casinha, a casa que ela morava, que era de um cômodo só, que era muito pobre. Ela pendurou na sala aquele certificado, né, que trazia muita honra para ela. Eu servi, ou seja, eu tenho algum valor porque eu servi alguém muito grande. Deixou aquele papel ali emoldurado como um quadro, como se fosse um diploma, né, na sua sala. Estava ela lá, morando num lugarzinho muito pobre, tendo na parede da sua casa um certificado de uma herança que ela tinha, de algo que ela poderia desfrutar agora. Uma casa grande, num terreno grande, com várias coisas boas que estavam disponíveis a ela, mas que ela nunca aproveitou. A história conta que um dia alguém foi na casa dela e essa pessoa sabia ler e perguntou, o que é isso que você tem aqui na parede? Ela falou, isso é um presente que eu recebi da senhora para quem eu trabalhei durante muito tempo. E
ele perguntou, eu posso dar uma olhada? E ele leu e falou, olha, isso daqui não é um presente qualquer. Isso aqui é uma escritura de um terreno e de uma casa muito grande, no seu nome. E ela não entendeu aquilo imediatamente. Ele falou, olha, você, nesse momento, desde que a sua patroa lá morreu, você é dona de um grande terreno com uma casa muito grande, muito bonita. E esse é aquele momento onde vários sentimentos vêm. Primeiro o despertamento e a alegria de ter recebido algo grande. E depois um sentimento de que não é possível que durante anos isso sempre foi meu e eu nunca aproveitei. Como eu disse, essa é uma história de várias que a gente conhece, parecidas com essa, onde a gente recebe algo muito, muito, muito grande, mas ignora. O texto que a gente leu hoje começa falando algo que mexe muito comigo. Ele diz assim, é impossível compreender tudo que se torna nosso quando nascemos de novo. Quando você foi adotado na família de Deus, existe uma herança gigantesca disponível a você. A quantidade de benefícios, de bênçãos, de coisas boas que se tornam finalmente disponíveis, onde as portas se abrem para nós. O texto está me dizendo algo que eu acredito, que é impossível entender tudo. É impossível compreender tudo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele fala que não dá para medir. É que as riquezas da sua glória é uma coisa... A gente está falando do próprio Deus, do Criador do universo, que se torna nosso Pai. Nesse momento, algo gigantesco se torna seu também. E a gente precisava ter nossos olhos abertos, assim como a senhora dessa história que eu contei para você, que alguém leia para a gente, que a gente não sabe ler às vezes, que alguém nos ajude a descobrir o que a gente ainda não descobriu, ou que nós mesmos, finalmente, possamos ter a compreensão, mesmo que gradual, progressiva, do que é nosso, do que pertence a nós. Já pensou se eu conseguisse convencer você hoje que tem muita coisa que é seu, que é sua, e que você simplesmente não sabia disso? Se você for ler, por isso que o texto termina dizendo assim, esse desafio, né? Invista tempo para meditar nas promessas de Deus. Porque as promessas, na sua palavra, quase todas elas, são para você. São para os seus filhos. E o dia que você se tornou filho de Deus, você se tornou herdeiro dessas promessas. Então, você prefere o quê? Nunca ficar sabendo e viver a sua vida ignorante em relação a tudo que era seu, para não ficar frustrado? Ai meu Deus, quanto tempo perdido, e eu nunca usei, eu preferia nem ficar sabendo. Ou você prefere ter essa revelação e descobrir, olha, eu perdi muito tempo, mas eu não vou perder mais. Se isso aqui me pertence, se isso aqui é meu, é isso que eu quero. Se você meditar em Romanos capítulo 8, que é um capítulo sensacional, um dos meus capítulos, é o meu capítulo predileto, né? Quando se trata assim, porque parece que ele resume praticamente a Bíblia inteira ali, o plano da salvação, propósito de Deus. Não funciona ler só o capítulo 8, você precisa ler do 1 até o 7 para entender totalmente o que significa o 8, mas o 8, quem lê sabe que tem muita riqueza ali. É o capítulo 8 que termina dizendo, nada vai te separar do amor de Deus, nada pode te separar. E em algum momento ele vai falar isso aqui, olha, se você é um filho, porque você se tornou filho por causa de Jesus, Jesus pagou um preço, você recebeu pela fé o perdão dos seus pecados, que ele pagou por você. Você depositou nele a confiança para ser o teu salvador, você se torna um filho, uma filha de Deus. Ele fala, você tem muitos direitos, você tem muitos privilégios, e talvez o maior de todos, o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, veio morar em você e guia você
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Foi o que a gente leu. E ele chega e fala assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Deus aqui dentro de nós, o seu Espírito, que vai falar ao nosso coração, olha, você é filho. Então, se você já descobriu que você é filho, nada rouba de você, foi o Espírito que confirmou isso no seu coração. Se você tem dificuldades de se aceitar como filho de Deus, ou de entendê-lo como seu pai, o Espírito está trabalhando dentro de você para fazer você compreender isso. É um dos seus papéis mais importantes. A Bíblia diz que ele é o nosso consolador, que ele é o nosso ajudador, que ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. E uma das coisas mais importantes para guiar você é, primeiro, te guiar até a sua identidade. Te levar até o lugar onde você finalmente descobre quem você é, do que você é capaz, o que já possui, o que já pertence a você. O que é sua propriedade, o que é sua capacidade, que só ele poderia dar. E quem é você, qual é a sua identidade. Essa compreensão é fundamental. Você não consegue dar muitos passos sem entender de fato quem você é. Imagina viver uma vida inteira e nunca saber quem você é. Viver uma vida inteira e nunca saber o que pertence a você. E o que você pode fazer. Não adianta ficar recitando versículos como tudo posso naquele que me fortalece e nunca realmente crer nisso. Nunca realmente se apossar dessa verdade. Então o próprio Espírito Santo, que segundo nós lemos na sua palavra, foi prometido a nós, está em nós por causa da sua fé em Cristo. Ele está nesse momento, fazendo você pensar a respeito disso, te ajudando a lembrar, mas você precisa olhar para a palavra para ter cada vez mais confirmação disso, de que você não é um cidadão do mundo, pode ser um pouquinho, que você não é apenas um cidadão dessa nação ou dessa cidade. Você é um cidadão do reino de Deus, porque você se tornou um filho de Deus. E isso não é um título qualquer. Porque quando a gente fala assim, eu sou um cidadão do mundo, que todo mundo é no tempo globalizado, é só uma constatação, né? Não muda nada a sua vida isso. Mas descobrir que você é um filho de Deus é receber uma herança gigantesca e poder aproveitá-la agora. Será que você tem perdido tantas coisas que Deus separou, armazenou, guardou para você por ignorância, por não saber quem você é? Descubra quem você é. André, como é que eu faço isso? Pega a sua Bíblia, leia o Novo Testamento, especialmente as cartas para a igreja, e sublinha toda vez que você encontrar a expressão nele ou em Cristo. Porque é nessa posição, não tem outra. É somente em Cristo que você tem toda a herança, todos os direitos, todos os privilégios de um filho de Deus. Comece a meditar nessas passagens. Comece a declarar em voz alta que é quem você é. Você vai ver como as coisas vão começar a acontecer, porque você finalmente colocou a sua fé no lugar certo. Você entendeu quem você é, porque finalmente você entendeu quem Deus é e o que Ele fez por você em Cristo. Essa é uma busca que a gente não pode botar em segundo lugar na nossa vida. Tem que ser a primeira coisa que a gente faz. Eu preciso compreender, conhecer, caminhar mais para descobrir quem é o meu Deus e imediatamente descobrir quem eu sou. Isso é tão grande. Nós deveríamos realmente priorizar isso na nossa vida. Porque hoje você pode continuar vivendo como apenas um servo e perder todos os privilégios que são seus de filho. Né? Toda hora eu volto lá, a história do filho pródigo termina com esse drama. Um filho que ficou em casa o tempo todo vivendo como servo.
O filho mais velho na história, a Jesus deixa essa marca tão profunda na parábola. Ele fala para o pai: pai, eu tenho servido, eu tenho trabalhado como escravo. Ele morava dentro da casa, ele era filho, ele tinha privilégios, mas ele nunca compreendeu o que era dele. E o pai tem que abrir os olhos dele e falar: filho, tudo que é meu é seu. Tudo. E é assim, mais do que a gente pode imaginar. Né? Na história do filho pródigo, o filho volta para casa, mas ele gastou toda a parte dele da herança. Eu não sei como é que vai ser, mas ele está, de certa maneira, guardado em casa. Está sendo tratado como filho. Mas a herança que sobrou agora é para o outro. É ou não é? Tudo, o pai diz, tudo que é meu é seu. E o pai talvez tenha até nessa história, porque é uma história. Jesus que inventou essa história. Talvez tenha até uma esperança de que finalmente o filho mais velho, o irmão mais velho, assuma o coração do pai e seja generoso, e seja alguém que compartilha, e não deixe que o seu irmão sofra pelas suas próprias decisões erradas. Olha aqui, que imagem maravilhosa do reino de Deus. Homens e mulheres maduras no reino de Deus vão entender que precisam assumir o coração do pai para servir os outros irmãos que estão chegando, que não sabem nada. Nesse momento, né, a sua igreja, lá na sua igreja, tem muita gente que não faz ideia da herança que tem. E você precisa ser o irmão mais velho maduro, que vai assumir o coração do pai e que vai ser alguém que ensina, que ajuda aqueles que ainda não sabem. Então, se a gente assumir hoje, eu vou descobrir, eu vou meditar, eu vou pedir a Deus que me ajude a compreender. Eu quero saber quem eu sou. Não só o que eu tenho direito. Tudo bem, é uma consequência natural e você precisa saber quais são os seus direitos. Tudo que Deus já te deu em Cristo. Né? Você canta aquela música, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Ele conquistou muita coisa. É direito nosso e a nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber, nada mais. A gente canta e depois vive outra vida. Vive como se nada daquilo fosse verdade. Não, aceite hoje, receba hoje essa herança que é sua. Ah, pastor, para a gente receber a herança, a pessoa tem que morrer. E ele morreu para que você tivesse acesso a essa herança. Nós somos, né, os testadores, aqueles que recebem o testamento. Já é nosso. Co-herdeiros com Cristo. É grande demais. O seu lugar hoje no reino de Deus é alto demais. Mas talvez você nunca descobriu e nunca vai desfrutar, só porque ele ainda não sabe. Mas vamos apontar nessa direção? Aqui, ó, o Patrick está falando aqui, eu recebo em nome de Jesus. Isso é uma ótima prática, declarar isso. Mas não pode parar aí. Para receber de fato, você vai ter que olhar lá na palavra, vai ter que receber o princípio daquela verdade no seu coração. Todos nós precisamos fazer isso. Você é filho, você é filha. É o lugar mais alto que você vai conquistar na sua vida. Todos os títulos que você pudesse conquistar aqui, você pode ser mestre, doutor, você pode ser reverendo, o que você quiser. Nada nunca vai se comparar a ser filho de Deus. Esse é o maior título da nossa vida. É a maior honra da sua vida. Não deixa passar. Não deixe a vida acontecer sem assumir a sua posição. Amém? Eu vou orar com você agora. E a gente vai pedir isso junto. Senhor, me ajuda a enxergar. Lembra da história que eu contei no início? Aquela senhora perdeu durante muito tempo algo que era dela, que pertencia a ela, porque ela era incapaz de ler. Ela, analfabeta, não conseguia ler a herança, o título que pertencia a ela.
Peça a Deus que nos ajude a enxergar, que nos ajude a entender aquilo que é nosso. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer de todo o coração, porque talvez essa manhã seja um dia de libertação na nossa vida, um dia de descortínio, de percepção, de que finalmente a gente tenha uma revelação da Tua Palavra. Porque nós cantamos que somos filhos, que nós lemos na Bíblia e somos ensinados no púlpito da igreja, somos filhos de Deus, mas quando a gente ainda não vive como filho é porque a gente ainda não entendeu o que isso significa. E nós queremos, Senhor. Se o Senhor tem algo para nós, nós queremos receber. A Tua palavra diz que a gente deve resistir ao diabo. Se o diabo tiver alguma coisa para nós, a gente resiste. Mas quando Deus tem algo para nós, a gente recebe. A gente não pode trocar isso. A gente não pode receber aquilo que o inimigo tem para nós. A gente vai resistir. Mas a gente também não pode resistir àquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos nos abrir e receber. Eu oro, meu Pai, para que meus irmãos e eu, todos nós, tenhamos hoje a oportunidade de dar um passo bem largo, de sair completamente do lugar que a gente está, para dizer, peraí, eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Eu não posso ignorar isso, o diabo não vai continuar me enganando. Eu não vou ser mais passado para trás. Eu não vou cair nesse golpe. Não, eu sou um filho, uma filha de Deus. A minha posição é muito alta. A minha herança é muito grande. Ajuda-nos, meu Pai, a olhar para a Tua palavra. Que ninguém saia desse devocional hoje, desse momento que ouviu essa mensagem, dizendo Deus vai fazer, alguma coisa vai acontecer. Não, é que a gente assuma a responsabilidade de ir lá e olhar na Tua palavra. Eu vou descobrir quem eu sou em Cristo. Nada vai substituir isso. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nesse momento está nos dirigindo, está nos ajudando a lembrar que é quem nós somos, filhos. Muito obrigado, Pai. Recebe toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que coisa boa. Não é legal? Se isso estiver acontecendo com algumas pessoas hoje, talvez esteja acontecendo com você. Eu sei que em algum nível acontece comigo. Mais uma vez a gente é despertado. Deus é grande, Deus é Deus todo-poderoso, Criador de tudo que existe, tudo. Veio das palavras dele, ele criou. Ele é o Rei do universo, das bilhões ou trilhões de galáxias que existem, Criador de tudo. Foi ele que declarou, haja e ouve. E ainda assim, ele é o meu Pai. É o seu Pai. Amém? Deus te abençoe. Amanhã a gente se encontra de novo aqui às 7 da manhã, ao vivo, para todo mundo que me acompanha ao vivo. E para você que não consegue, ou porque não acordou ainda, ou porque está ocupado com outra coisa, mas assiste depois, que prazer imenso estar com você. Se essa mensagem abençoa você, compartilha, convida mais e mais pessoas para acessar aqui o nosso canal. Nós não estamos em busca de nos tornarmos famosos ou de ser uma figura pública, mas se for para honrar e glorificar o nome de Jesus, a gente vai até onde Ele quiser. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Paz.